te agradecemos. Amém, Senhor. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 12, é um texto muito longo, até o final. Eu vou ler ele e depois hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente depois da leitura desse texto. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisa de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu gostaria nesse momento de convidar o Alê. Alê vai compartilhar algumas coisas conosco. Depois nós vamos continuar a nossa reflexão nessa passagem lida. Alê? Bom dia. Eu vou, nesse momento, estar falando um pouco do projeto de esportes que a gente realiza aqui durante a semana com algumas crianças da comunidade. Só deixa aparecer os slides. Isso. Pode passar já. Bem, o objetivo desse projeto Serviço Social da Igreja. Em 1982 foi realizado uma consulta internacional sobre evangelização e responsabilidade social da Igreja, que foi dirigida pelo John Stott, né? E um dos consensos que se obteve nessa consulta internacional foi de que a missão da Igreja ela é a soma de duas ações. Uma é a proclamação do Evangelho e outra é a responsabilidade social da igreja perante sua comunidade. E essa é uma das ações que a gente está pretendendo fazer aqui. Pode pôr.
manifestação esportiva como instrumento de ação e educação. Por quê? Pode por aí. Bem, acho que a gente percebe muito na nossa sociedade o interesse das crianças pelo esporte, principalmente pelo futebol. O futebol, hoje em dia, você percebe que muitas crianças elas querem ser que nem os ídolos, né? Que nem o Ronaldinho Gaúcho, que nem o Kaká. Ela visualiza isso aí para o futuro em grande escala, né? Não só crianças de periferia, mas também crianças de classe média, crianças de classe alta. E um dos objetivos também é usar o esporte como a formação do indivíduo como um todo, né? Não só através do esporte, mas também através do evangelho. Só que primeiramente a gente vai fazer usar isso, né, através do esporte. Isso aí é a referência. Público-alvo. Primeiramente a gente, no começo do projeto, né, que ele começou mais ou menos em março, mas primeiramente a gente tinha a ideia de trabalhar com crianças na faixa etária de 11 a 13 anos. Só que houve um pequeno imprevisto e aí a gente teve que alavancar um pouco. E trabalhar com crianças e adolescentes da comunidade, né, como eu já tinha falado antes. Por que usar o esporte como esse instrumento, né? Como eu já tinha dito, ele é um fenômeno inserido no cotidiano da humanidade. Ele tem grande influência na vida contemporânea. Você pode ver ele no aspecto cultural, ele é uma paixão nacional. Aspecto financeiro, o quanto que ele gira, né? O quanto que gira de dinheiro no esporte. Perspectivas, que nem tinha falado da questão do status, né? Que as crianças elas querem ser que nem os ídolos, não só no futebol, mas, por exemplo, na Alemanha as crianças elas querem ser jogadores de handebol. Assim, o handebol parece que o segundo esporte nacional, né? Atrás do futebol. O esporte, vou dizer assim, a prática do esporte consciente, ela pode trazer a conscientização da vida em cidadania. Porque o esporte tem o quê? O esporte tem regras. Através do esporte, as crianças elas vão conviver com as decepções. Ops. Então, através do esporte, elas convivem com decepções. E através do esporte também elas podem ser estimuladas a superar os seus próprios limites, né? Assim, um limite consciente, né? Também não vou chegar não é que eu sei que ele não consegue nada, eu vou ficar falando você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não é por aí. Estímulo ao respeito ao próximo. Fair play. Essa daí o fair play ele é um dos princípios. É o princípio principal dos Jogos Olímpicos modernos, né? Que foi estabelecido pelo Pierre de Coubertin. Então, essa prática desportiva consciente, ela pode proporcionar isso também. Acho que é você. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Daniel. Fiz uma pequena divisão aqui. Durante muito tempo, a igreja lidou com a questão da responsabilidade social de uma forma meio dicotômica, colocando a proclamação, a fala, a evangelização muito conectada com aquilo que a gente fala, né? E foi somente em 74, quando essa questão ficou assim extremamente difícil entre as igrejas, que foi declarado que a evangelização ela se dá em duas instâncias, como o Ale falou. Ela se dá tanto na ação, na responsabilidade social que a gente tem com o mundo, quanto na proclamação do Evangelho com a nossa boca. Então, em 74, no Pacto de Lausanne, que foi um pacto dito consensual entre as igrejas evangélicas, ficou claro a missão da igreja, e a missão da igreja naquela época ficou com um lema, que é o nosso próprio lema da nossa visão estratégica, que foi lançada em 2007, que a nossa missão é uma missão integral, ou seja, é o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Missão integral. Lausanne, 74, o evangelho todo
para o homem todo e em todo lugar. Por que o homem todo? Porque se entende o homem como um ser que tem necessidades físicas e espirituais e emocionais. Quando antes a gente falava que a missão da igreja é evangelizar e salvar, a gente estava pensando muito na alma do indivíduo. A gente dava o evangelho e falava assim, agora aceita Jesus. E depois a gente ia embora, depois que ele tinha aceitado a Jesus. Quando a gente então começa a ler a Bíblia de uma maneira mais cuidadosa, a gente começa a ver textos como Tiago, que foi lido hoje. Começamos a ver capítulo 10 de Deuteronômio, que foi lido, onde nós temos que ser responsáveis com órfãos, com viúvas e com estrangeiros, que eram naquela época as pessoas mais marginalizadas da sociedade. Então a gente vai entendendo que o papel da igreja se dá na ação e na responsabilidade com aquele que tem a sua carência em todos os sentidos. Então elas não se distanciam, mas elas se complementam, né? E vamos dizer assim, de uma forma mais radical, se a nossa missão tem uma só perna, nós estamos capengas, estamos andando, mas andando meio coxamente, né? Desculpa o coxa aí, mancamente. Nós temos que ter duas pernas, porque a missão integral envolve a ação e a proclamação. Essa é a minha parte, né? Tem mais aqui. O que é? Pode passar. A gente da graça do mundo. Ok. E a gente, um dia eu preguei sobre isso, né? A gente da graça do mundo é agir no mundo a partir de quem somos e de onde estamos. Muito bem, quem somos? Nós somos uma igreja Hollis na Rua Guiratinga 980. Uma igreja que tem uma característica, vamos dizer assim, nipônica, de nascença, né? Hoje nós já estamos se miscigenando na cultura, mas nós temos uma presença na sociedade brasileira e precisamos ter uma responsabilidade com esse local onde nós fomos colocados. Então, nós somos uma igreja que temos recursos. Que recursos nós temos? Ontem o Kim estava falando. Nós temos recursos profissionais. O Ale é formado em educação física. Tanto que quando ele começa a falar, ele já cita os teóricos, porque ele estudou isso. Né? Nós temos aqui psicólogos que até já falaram que pode fazer um trabalho interdisciplinar com as crianças. Nós temos uma quadra poliesportiva aqui, onde num bairro onde tem carência de espaço. Né? Nós somos essa igreja que tem recursos, nós somos uma igreja que tem esse coração, porque nascemos de um movimento, vamos dizer assim, wesleyano, onde Wesley, no século XVIII, foi chamado ali para fazer uma transformação naquela situação caótica da Inglaterra. Foi Wesley, vamos falar, já que a gente está falando de tolerância zero em relação ao álcool, foi Wesley que naquela época ajudou a sociedade britânica a lidar com o alcoolismo, que era terrível no século XVIII. Nós nascemos desse movimento social. Nós nascemos juntamente com o Exército da Salvação. Nós temos as mesmas raízes que são os nossos vizinhos. Nós temos historicamente essas raízes fincadas na nossa responsabilidade social. Não é? E é isso aí. Bem, tô meio nervoso, então, não tenho a mesma facilidade para falar que nem o Dani. Só para relembrar, quando eu falei lá de esporte e educação, não eram só teóricos da educação física, mas teóricos da ciência social. Então, quer dizer, o esporte não é só aquela coisa do, acho que, assim, a maioria das pessoas elas têm um preconceito contra a educação física, então, para diminuir um pouco esse preconceito, tem cientistas sociais também, né? O pessoal mais elevado culturalmente. Bem, o projeto, como eu disse, ele começou em março, nos meados de março. Ocorrem treinos 2 vezes por semana, das 5 às 7 horas. Eles ocorrem geralmente terça-feira, todas as terças tem.
Mas de quarta e quinta ela vai variando, assim, né? Até porque eu tenho faculdade, aí tá meio complicado ainda de lidar com isso. A gente conta com aproximadamente 10 adolescentes, de 11 a 14, quase 15 anos, né? Tive que falei lá que aumentou um pouco a faixa etária, e que são praticantes de futsal, né? Que é a única modalidade que a gente conta por enquanto. E a gente tem um acompanhamento pastoral feito pelo Dani e profissional que sou eu. Bem, participantes, como eu disse, faixa etária entre 11 a 15 anos, alguns vão fazer 15 anos, né? A grande maioria deles, acho que somente um é estudante de escola particular, os outros são estudantes de escolas públicas. Todo mundo sabe como é que é a realidade do ensino público no Brasil, né? Então acho que não precisa falar das referências que eles têm. Acho que um pouco mais da metade dos participantes, eles têm pais separados. E a grande maioria se diz católico, né? Por causa dos pais. Oportunidades de expansão do reino. Acho que é meio paradoxo, né? Você vê brigas, tipo, oportunidade de expansão do reino. Você vê briga entre participantes, palavrões. Você fala, como é que você vai fazer isso, né? Eu vou só exemplificar para vocês entenderem melhor. Teve um dia que eles brigaram, e aí eu tirei 2 do treino, assim. Eu falei, vocês estão fora. Hoje vocês não vão mais treinar. E eles ficaram loucos, assim, começaram a xingar e saíram fora, tudo bem. Aí, depois, eles voltaram aqui, né? Porque eles queriam bater nos outros 2 que tinham brigado com eles, né? Que, tipo, eu tirei 2, né? Só que outros 2 ficaram lá. Aí eles falaram, não, a gente vai bater neles, né? Só que tem um lá que fala pra caramba, assim, né? Ele vai falando tudo, ele não tá nem aí. Eu falei, por que você vai bater nele? Ele falou, pra ele aprender, mano, pra ele aprender a me respeitar. Aí eu falei assim, não, mas ele não vai te respeitar. Você vai bater nele, ele vai ficar com medo de você. Aí quando ele ficar maior que você vai apanhar dele. Então não vai adiantar nada. Você não vai ganhar o respeito dele. Ele falou, mas não importa, agora eu vou ganhar o respeito dele e pronto. Aí eu fiquei falando, fui tentar argumentar tudo. Acho que assim, ele entendeu um pouco, né? Aí depois ele começou a ficar falar algumas coisas meio vagas, assim, aí eu falei, não vou mais ficar falando, eu acho que ele já entendeu já o que eu queria falar. Teve um dia também que estava tudo escuro aqui, e eles começaram a falar de espíritos, assim, falar, nossa, que amiga de não sei quem lá vê espírito, e eles vão viajando, assim, né? E aí, assim, eu não falei nada, porque falei, depois eu vou estimular eles aí, eles vão ficar pensando que qualquer coisa é espírito. Mas eu acho que é meio por aí, né? Também nesse dia da briga aí, ele começou a falar, aí a gente chegou num tema assim, tipo, por que eu tenho que fazer o certo, entendeu? Se todo mundo faz errado, né? Tipo, as pessoas que fazem errado, elas geralmente são mais bem vistas pela sociedade, né? Tipo, por exemplo, na escola, na realidade deles, o cara que bate em todo mundo é o maioral, entendeu? E, assim, eu vou tentando falar sobre essas coisas, assim, às vezes eles entendem, às vezes eles não entendem. É mais ou menos por aí que a gente vai tentando proporcionar algumas coisas do reino para eles, né? Metas. Uma das metas é a inserção de outras modalidades, até porque nem todo mundo gosta de futsal, né? Também tem gente que, sei lá, gosta de vôlei, essas coisas. Trabalhar com outras faixas etárias. Se tiver a possibilidade, também trabalhar com grupos femininos. Aprimoramento profissional. A gente também pretende ter uma equipe interdisciplinar, como o Dani estava falando. Contar não só com professores de educação física, mas contar também com psicólogos, assistentes sociais. E a gente estava pensando, na última vez que a gente se reuniu, em fazer um retiro anual entre eles, né? Ficar trabalhando o evangelho assim de uma maneira bem suave, né? E depois nesse retiro a gente introduzir de uma maneira, sei lá, mais direta, né? O evangelho para eles. Custos.
No começo do ano, a igreja ela arcou com R$800 que a gente gastou com material. A igreja ela combinou, né, comigo e com o Daniel, e ela combinou que ela ia ficar responsável pela questão do material. Até porque é limite nota, então fica mais fácil de controlar algumas finanças. E também tem um custo de R$400 mensais que é destinado à coordenação e às aulas que são ministradas no projeto. Bem, é isso. Obrigado pela atenção. Ok. Obrigado, Alê. Se você tem interesse em participar desse projeto junto com ele, poderia procurar o Daniel. Nós queremos ter um grupo de pessoas que possam apoiar o projeto como mantenedor desse projeto, né? De vez em quando eu sou muito sonhador, eu ando no bairro, eu vejo muitas crianças e fico sonhando e pensando em outras áreas, grupo de street, outras coisas que são possíveis fazer com essas crianças que ficam aqui na nossa região. Esse bairro é um bairro de classe média, tende daqui para frente a ser mais média, para cima ainda, mas ainda há pontos e bolsões de pessoas que ficam a maior parte do tempo na rua, e é uma grande oportunidade de sinalizarmos na vida deles o amor de Deus. Se eles virão a se converter ou não, isso daí cabe a Deus. Dentro desse tratado que foi feito em Wheaton, em 83, foi escrito que deve-se evitar utilizar a ação social como isca evangelística. Ela não é uma isca para atrair pessoas, para evangelizá-los. Mas a ação social é a manifestação do amor de Deus que alcança o nosso coração e nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. Desejar para eles aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. E ensinar ali essa pivetada não é moleza não, porque esses meninos são bocudo e tem hora que fecha o tempo. Capaz de algum momento a lei tem que exercer autoridade e ter respeito deles. Os nossos são muito cheirosos e bonzinhos. Quando a gente manda olhando com a cara um pouquinho mais feia, capaz deles obedecerem. Então é um trabalho que envolve uma série de outras coisas e que exige dedicação, né? O projeto está no começo e esses sonhos não são ideias vagas, mas há sonhos e a gente quer ir implantando à medida que pessoas puderem se disponibilizar. Então se você sentir no seu coração, procura o Alê, procura o Daniel, para poder ver como você pode ajudar. Eu pedi também para eles compartilharem, porque esse depoimento deles vem dentro do texto que nós estamos conversando. E esse texto de 1 Coríntios 12, ele é muito interessante, e todo ele é explicativo, mas basicamente ele apresenta duas teses que são essenciais aqui dentro. A primeira delas é de que há um só corpo, mas são muitos membros, mas é um só corpo. Não é 2, não é 3, não é 4, é um só corpo. E a segunda tese é que apesar de ser um só corpo, são muitos membros e não só um membro. E depois o apóstolo Paulo vem trabalhando, falando sobre o corpo humano, e ele diz assim também a igreja, que é o corpo de Cristo, e começa a falar sobre a multiplicidade de dons e de ministérios. E o que nós queremos enfatizar aqui, irmãos, são esses dois pontos. Há um só corpo. Quando a igreja começa a trabalhar com uma ênfase multiministerial, ela precisa ter diversas facetas de ministérios e oportunizar espaços para que pessoas exerçam seus dons de forma diferente, de forma que possam fazer aquilo que Deus as capacitou a fazer, aquilo que elas têm paixão por fazer, aquilo que o coração dela pulsa por fazer.
Quando essas pessoas começam a desenvolver, a igreja começa a ter essa visão multiministerial, e nós queremos que a igreja tenha tantas frentes ministeriais quantas Deus levantar no nosso meio, que a igreja seja realmente um conglomerado de ministérios e oportunidades, onde cada qual possa desenvolver o ministério que Deus colocou no seu coração, e a igreja tenha largueza estrutural para absorver todos eles e respaldá-los com apoio na palavra e pastoralmente. Mas o risco que se corre quando nós começamos a pensar na igreja no sentido ministerial é que nós começamos a correr o risco de formar diversos corpos dentro de um corpo só. Quando qualquer ministério começa a tomar tamanho maior ou se igualar à igreja, ou ser uma pequena igreja dentro da igreja, então nós estamos quebrando o princípio que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui de ser um só corpo. O Alê, com a turma que está se reunindo com ele, esses garotos, 10, serão 15, serão 20, serão outras modalidades, não é a igreja do esporte, não é a igreja Hollins esportista, sarada, não é a igreja dos caras que gostam de bola, não é a turma que reúne, não, essa turma mexe com isso. Eles não são a parte do corpo, eles são inseridos no corpo, são parte do corpo, e só funciona se estiver dentro do corpo. Com o grupo de Ministério de Louvor, nós estamos estudando um livro chamado Coração do Artista. E o cara é ministro de música, de louvor, de uma das grandes igrejas que existem, e uma igreja comandada por Bill Hybels, trabalha muito forte com ministérios, rede ministerial, é o top de linha, é a igreja de Bill Hybels. O pastor Mitsuo, alguns anos atrás, trabalhou com redes, implantou a rede ministerial, baseado na visão do Bill Hybels. E esse cara, Roy alguma coisa, o nome do cara, ele diz o seguinte, que não existe ministério de louvor fora da igreja. Ele aponta grupos que se intitulam ministérios de louvor e não tem vínculo com a igreja. Para ele só é ministério de louvor se estiver debaixo da cobertura da igreja. Ele tem uma visão, num certo sentido, muito radical. E esses livros radicais são bons para que a gente reaja. Pera aí, cara, mas não é bem assim. E a gente vai tentar se defender e dialogar com a opinião dele. É um livro muito legal, se vocês puderem lê-lo. É muito interessante, não só para os componentes do Ministério de Louvor. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que qualquer ministério que existia dentro da igreja não tem vida própria. Uma parte do corpo não vive sozinho. Se a minha mão começar a ficar muito cheia de si mesmo, eu sou a mão, eu sou a coisa. Corta ela fora do corpo para ver se ela funciona. Ela não funciona. Ela morre. Não tem vida própria. Então, o que nós vemos em primeiro lugar nesse texto é que quando a nossa ênfase é multiministerial, e é isso que é um corpo, tem que ser, porque senão não é corpo, é isso que o autor está dizendo, nós devemos tomar cuidado para evitar de formar novos corpos dentro disso. E um corpo que se desenvolve do lado do outro corpo, apêndice ao corpo, não é algo muito bom. É algo estranho ao corpo. Pode se alimentar dele, pode estar colado nele, mas não é parte realmente do corpo, no sentido de beneficiar o corpo. Há uns anos atrás, dentro do movimento evangelical, no movimento das igrejas, começou a surgir um conceito que hoje não se usa mais esse nome, hoje a conceituação está mudando, que se chamava instituições para-eclesiásticas. Talvez você já tenha ouvido falar em algum nome desse tipo, hoje não se usa muito esse nome. A palavra para-eclesiástica é a que está fora da igreja, é paralela com a igreja, é afim da igreja, ela trabalha para a igreja, mas ela não é a igreja. E hoje os ministérios principais, por exemplo, a Universidade da Família da UF trabalha com um modelo que é implantar unidades da família dentro das igrejas.
ter um coordenador de ministérios dentro da igreja, e não um coordenador numa localidade que coordena diversas igrejas, mas eles querem um coordenador dentro de cada igreja. E naquela igreja, sob a supervisão pastoral, da equipe pastoral daquela igreja, está desenvolvendo ministérios e não paralelo. Portanto, MMI, Crown, GFI, Veredas Antigas, Corte, todos os cursos que a igreja tem não são em si só um ministério à parte, mas são parte do corpo. Isso não é por orientação nossa, é por orientação da diretriz. Então, essa é uma primeira coisa. Em termos individuais, nós somos um só corpo. Nós temos pontos de vista diferentes, percepções diferentes, mas formamos um só corpo. E por mais que nós achamos que somos diferentes, ou que podemos aglutinar pessoas que pensam igual a gente dentro de um corpo, nós não vamos formar um novo corpo. Nós somos um só corpo. Esse é um cuidado. Agora, outro lado que o texto coloca, apesar de sermos um só corpo, nós somos muitos membros. Somos muitas partes. Nós somos muitos, somos diferentes. Cada um precisa ter o seu espaço para a sua individualidade, para a sua capacidade pessoal, para a sua percepção diferente. São todos esportistas, são todos da intercessão, são todos da adoração, são todos do ensino, são todos da visitação, são todos da misericórdia, são todos do aconselhamento. Não, cada qual tem o seu dom. E há pessoas que exercem ministérios que abençoam o corpo de Cristo que a gente nem sabe. Há pessoas que fazem visitas, por exemplo, que a maioria de nós nem fica sabendo que estão sendo feitas. Há pessoas que visitam, oram por pessoas, abençoam pessoas, têm um ministério, por exemplo, de telefone, conversam com pessoas, oram por telefone com pessoas, sempre estão indo na direção de pessoas que elas sabem que estão com necessidades. E nós não estamos sabendo. Há pessoas que gastam horas dobrando o joelho com as listas de pedido de oração que ela fica sabendo, intercedendo. Ela não comenta. E nós não estamos sabendo, mas ela abençoa o corpo de Cristo. Então somos muitos ministérios e tem que haver crescentemente espaço para isso. Um corpo só não significa que todos tenhamos que ser iguais. E aqui há uma necessidade de nós aprendermos a desenvolver um respeito mútuo pelo ministério que o outro tem. De não querer enxergar sempre pelo mesmo prisma que eu enxergo. A intenção aqui não era a ler convencer a igreja de que isso daí tem relevância e todo mundo tem que abraçar. Mas é que a igreja perceba que isso não é iniciativa particular do Alexandre Ferreira Polac, mas isso é uma iniciativa da igreja, com a bênção da igreja. É um projeto do corpo de Cristo que se reúne nessa localidade. E que, portanto, eu e você somos responsáveis com ele. Ele está na frente, ele está com a mão na massa, mas todos nós. Quando o seu Ciro e a Dona Alco dirigem um grupo de Crown, eles estão à frente, mas a igreja está com ele. Quando o Mário, a Edna, a Quinori e a Maria dirigem um grupo de MMI, eles estão à frente, mas a igreja está junto. Quando Alfredo e a Cecília dirigem um grupo de GFI, eles estão à frente, mas a igreja está junto com eles. Assim, todos os ministérios. Quando um grupo de célula se reúne e exerce a liderança, eles estão numa localidade, mas a igreja precisa estar junto com eles. Não é a igreja que se reúne naquela localidade. Nós somos uma igreja só. Então eu gostaria de encorajar os irmãos a perceberem as implicações profundas. Esse é um texto que, se você ler ele e meditar, ele traz implicações profundas. E eu queria entrar, para finalizarmos a nossa meditação nessa manhã, no aspecto pessoal. Nós somos pessoas diferentes. Além de termos ministérios diferentes, somos diferentes. Temos percepção diferentes. E nós precisamos aprender a nos respeitarmos dentro disso. De enxergar de um ponto de vista. E perceber que o outro irmão pode ter um ponto de vista diferente, mas ele continua sendo o meu irmão. E isso é uma tarefa muito difícil, porque nós tomamos de modo muito pessoal. E nós achamos que às vezes, quando não concorda com a minha ideia, discorda da minha pessoa. E nem sempre é isso. O corpo não é assim, porque ele não é igual.
E eu gostaria que nós pudéssemos desenvolver isso. E esse versículo é muito bonito, né? Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Sofrer com que sofrem quando se ouve uma história difícil, até todos nós derramamos muitas lágrimas. Agora, regozijar-se com o que regozija, lá no fundo, às vezes a gente pensa assim, por que não acontece comigo, né? Só com aquele irmão. Chega um irmão aqui, olha, eu queria agradecer os irmãos, eu fui abençoado, Deus me deu uma promoção, a empresa me deu um carro zero de bônus, e depois disse que eu podia mudar de casa, que eles vão ajudar a pagar uma casa para mim, então, puxa, dobraram o meu salário. Eu queria agradecer a igreja que tem me sustentado em oração. A gente pensa, pô, mas eu estou aqui com meu saláriozinho mínimo, ralando, que caramba, Deus, o Senhor não pensa em mim, não? Nós temos uma dificuldade maior de se regozijar com aqueles que estão sendo honrados, de alegrar-se com a alegria do outro, com as vitórias do outro, de sentir que a vitória do outro é minha vitória também, mesmo que eu não tenha benefício nenhum nela. Isso é corpo, e eu creio que esse é o grande desafio que nós temos como igreja, caminharmos dessa maneira, entrelaçados. Isso aqui é muito tenso. Um corpo, muitos membros, é uma tensão constante, é uma dificuldade constante e a todo momento. E nós precisamos estar aprendendo a lidar, senão nós vamos virar o corpo de um membro só, corpo de uma cara só, igreja de um perfil só. Esta não é a igreja no modelo de 1 Coríntios 12. A igreja modelo 1 Coríntios 12 é onde o irmão mais avivado, que quer dar um glória a Deus no meio do negócio com aquele irmão que se algo além do silêncio é irreverência, podem conviver juntos e adorar o mesmo Deus. E nós podemos ter um louvor em que os meninos fazem muito barulho, um louvor totalmente voltado para uma adoração mais tranquila, mais pausada. Anos 80, anos 70, ano 2000. Né? Podemos participar de forma diferente e temos o mesmo respeito dentro do mesmo corpo. Deus possa estar abençoando e que nós como igreja possamos crescer. Eu queria encorajar você a ler com calma esse texto e a meditar nele, nas implicações pessoais. Será que eu tenho faltado com os membros deste corpo, no sentido de querer que todos sejam parecidos comigo? Será que eu tenho formado corpos dentro do mesmo corpo? Gostaria de que você meditasse nessa questão. Então vamos orar. Pai, a tua palavra diz um corpo. Não 2, não 3, não 4, não meio, um corpo. Ajuda-nos a entender que conjunto forma uma unidade. E ajuda-nos a entender que apesar de sermos um só corpo, somos muitos membros. Somos ministérios diferentes, somos dons diferentes, somos percepções diferentes. Enxergamos as coisas por ângulos e modos diferentes. Isso não contraria um ao outro, mas enriquece. Ajuda-nos a perceber que a multiforme graça de Deus, ela tem facetas diferentes, uma não anula a outra. Ajuda-nos a andarmos em respeito pelo ministério do outro irmão, sabendo que aquele ministério coopera com o meu ministério e nós formamos um só corpo. Nos abençoe dessa maneira, Senhor, nos dirige dessa maneira, faz-nos entender o sentido bíblico de sermos um só corpo. Obrigado, Pai, nós agradecemos de todo o coração, pedimos tua bênção em nome de Jesus. Amém. Jesus.